Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, senhores e senhoras engenheiras, engenheiras, amantes e fãs dessa arte construtiva. Eu me chamo Moab Santana e, juntamente ao meu parceiro Leonardo Claudiano, nós, da LM Patologias, viemos aqui para falar com vocês sobre patologias das estruturas metálicas e apresentá-los algumas características e métodos de verificação. Bem, primeiramente, gostaria de introduzir-nos um pouco acerca do assunto que vamos tratar, né? Antes de tudo, no mercado de hoje em dia, existe espaço para estruturas metálicas? A resposta é simples. As vantagens das estruturas de aço ainda não sustentam prioritariamente o uso da solução de forma generalizada no nosso país, mesmo que fatores como velocidade, produtividade de obra, limpeza do canteiro também, precisão construtiva, aproveitamento de espaços, ou até mesmo alívio de fundações, e a redução dos resíduos também de construção civil, eles são fatores que colaboram para que essas estruturas metálicas sejam vantajosas. Mas a sua utilização ainda deve ser considerada sob uma análise técnica e econômica, e uma cultura menos imediatista em termos de resultado, porque apesar de tudo isso poder torná-la mais barata, comparado, claro, ao uso da estrutura de concreto armado, é, existem alguns critérios de análise que precisam ser levados em consideração para quantificar quanto pode custar uma obra ou um serviço com esse tipo de material, né? Assim como qualquer outro material presente na construção civil, o aço também está sujeito a agressões do ambiente, sendo a mais conhecida delas a corrosão. Porém, por não ser um material compósito, seus diagnósticos são mais simples e diretos do que os das estruturas de concreto armado. Todavia, devido à presença de suas peças de ligação, sejam parafusos, soldas, cantoneiras, enfim, o processo de inspeção ele deve ser mais meticuloso. Bem, e para a realização dessas inspeções, quais normativas podemos nos basear a nível nacional e a nível mundial? No Brasil, nós temos três principais normativas que apresentam as recomendações de durabilidade e de desempenho. No projeto, em termos de durabilidade, a norma 14762 de 2010, referentes a perfis formados a frio, apresenta de certo modo poucas ferramentas aos projetistas, no caso, nós engenheiros. E isso reforça a necessidade de consulta ao 8800, que já é outra normativa das principais e envolve perfis laminados, soldados e estruturas mistas, ou seja, de aço e concreto armado. Em contrapartida, a 8800 estabelece requisitos mais consistentes, porém pouco concisos. E aí, mais uma vez, recai sobre o projetista a tomada de decisão das circunstâncias e critérios necessários para promover uma melhor vida útil de projeto. Nesse contexto, adentra a 15575, de 2013, que tem a ver com desempenho e vida útil do projeto. Ela estabelece uma manutenção pré-definida e permite que essa estrutura tenha o seu melhor proveito e a sua melhor durabilidade. Já a nível mundial, nós temos outras quatro normativas que estão prioritariamente presentes, né? São as de mais destaque. Acerca da durabilidade, nós temos a norma indiana IS 9172, que fala sobre as práticas de projeto recomendadas para a prevenção da corrosão em estruturas de aço. E ela possui critérios bem estabelecidos para reduzir esses aspectos que podem potencializar a deterioração do sistema estrutural. Já a ISO 9223, que trata da corrosão de metais e ligas, corrosividade atmosférica, classificação, determinação e estimativa, ela classifica hierarquicamente ambientes que deflagram os processos da corrosão metálica. E para o complemento dessa ISO, nós temos a 11303 de 2002, que trata da corrosão de metais e ligas, mas voltada para diretrizes de seleção de métodos de proteção contra a corrosão atmosférica. Já sobre a ISO 12944 de 2017, que trata de tintas e vernizes, proteção contra a corrosão de estruturas, cabe a ela definir, da melhor forma, as classes de agressividade ambiental nos ambientes pressupostos anteriormente pelas outras ISOs que comentamos. Desenvolvendo o nosso tema da melhor forma possível, acreditamos que existe uma forma mais adequada de abordar os tipos de patologias em estruturas de aço. Essas etapas de avaliação e recuperação baseiam-se nos seguintes aspectos do fluxograma apresentado. Temos aqui a patologia das estruturas e podemos subdividi-las em origem, diagnóstico e recuperação. Mais para frente iremos tratar sobre todos esses aspectos, da origem, os tipos de mecanismos e do diagnóstico, os métodos que podemos utilizar para a determinação dessas patologias. Começando primeiramente com os mecanismos de deterioração, temos aqui os químicos. O principal e mais frequente mecanismo de deterioração químico é a corrosão metálica. A corrosão é definida como um processo espontâneo, que ocorre através da interação do metal com o ambiente. E justamente essa interação faz com que hajam modificações químicas que alteram as propriedades desse material.
Pode-se caracterizar esse mecanismo como um processo de deterioração físico-químico, uma vez que esses produtos da corrosão eles causam também alteração geométrica das peças metálicas, devido à dissolução desses metais por reações químicas ou eletroquímicas. Bem, para os materiais da construção civil, a corrosão química é a mais frequente e representa, segundo Reichef, Veleva e Valdez, 93% dos casos. Ou seja, a ocorrência desse fenômeno é de extrema recorrência. Mas como que se relaciona esse acontecimento, né? Como que ele acontece? A ocorrência da corrosão metálica é diretamente relacionada ao carregamento que incide na peça, ao estado de tensão, que gera deformações, né? E aos fatores climáticos, como temperatura e umidade. É um processo espontâneo, como já foi dito anteriormente, né? E inicia-se na parte externa e progride para a parte interna da peça. No caso da normativa 8800, que foi citada anteriormente, ela prevê uma perda de seção anual em projeto, ou seja, é possível, na execução de projeto, ou melhor, na concepção de projeto, adotar-se um planejamento e uma sobreespessura, principalmente das mesas e das almas dos perfis, já considerando essa possibilidade de perda. E bem, quais são os tipos de corrosão que podem ocorrer? Temos aqui a corrosão localizada, que ela manifesta-se de forma pontual, né? Ela é encontrada em locais com geometrias variadas, profundidades distintas, enfim, é distribuída de forma aleatória na peça. E existem 4 formas dela ser desenvolvida. Temos a forma por pits, que seriam poços ou covas, né? Que são em pequenas áreas. Alvéolos, semelhante a dos pits, porém um pouco menores, né? Com diâmetros menores. Placas, que é um pouco mais expansiva e não tão localizada, tendo aparições de maior presença ou menor presença ao longo de diferentes locais da peça. E também por frestas, que seriam entre ligações, sejam ligações parafusadas ou soldadas. Temos a corrosão galvânica, essa daqui mais especificamente entre interações de diferentes tipos de metais, principalmente em ligações parafusadas, né, obviamente. E a corrosão acontece sobre o metal menos nobre. No caso dessa imagem aqui, podemos ver que o parafuso sofreu a corrosão, mas a peça metálica continua em um estado razoável. O parafuso foi afetado primeiro. E também temos a corrosão uniforme, que aqui já é o último estágio, nós temos o desenvolvimento da corrosão em toda a superfície do elemento estrutural. Ela ocorre de forma contínua, né? E é facilmente detectada, obviamente. Mais frequente principalmente em metais expostos à atmosfera, né? Além de poder também estar presente em peças submersas. Mas aí já é uma produção de corrosão feita por ácidos. Seguindo nos mecanismos de deterioração, também temos os físicos. Normalmente se apresentam na forma de deformações. São restritos a análises bem pontuais, com estudos vinculados a inspeções rápidas e conclusivas já na primeira verificação. Por quê? Isso está diretamente ligado à forma como ele acontece. Ele pode estar presente em deformações, ou seja, deformações excessivas, né? A partir do momento em que há um acúmulo de tensões, ela pode gerar um escoamento ou uma instabilidade local, mesas comprimidas, dos perfis, por exemplo, e induzir a instabilidades globais. Elas se tornam problemáticas principalmente em sistemas de vedação vertical ou aberturas, como esquadrias, portas e janelas, né? E vale destacar, a depender do travamento lateral dessas peças, submetidas à compressão, e da esbeltez de seus perfis, a 8800 admite também instabilidades globais que se desenvolvam sem a ocorrência de instabilidades locais na seção. Claro que isso depende de uma análise geométrica detalhada das peças que vão ser utilizadas. Outra forma de ocorrência dos mecanismos físicos envolve as variações térmicas. Dada a condutividade e alterações térmicas dos metais, a exposição ao calor os torna mais vulneráveis. Alterações dimensionais também, né? Do que no caso do concreto. Desse modo, é um fenômeno também frequente e nocivo a essas estruturas, né? A dilatação mais frequente é linear, que se desenvolve segundo a sua dimensão longitudinal, né? A dimensão longitudinal dos elementos, o comprimento. Também vale destacar aqui que por possuírem diferentes valores de coeficientes, né, de dilatação, as juntas de dilatação térmica dessas estruturas devem ser dimensionadas e conservadas ao longo do tempo. Claro que em todos os casos elas são importantes, mas no caso de estruturas metálicas elas também têm uma importância extremamente alta. Além dessas duas formas, também temos a fadiga, que aparece quando há uma concentração de tensões localizadas nas peças, e elas geram fissuras ou até mesmo rompimento, né, como está aqui na imagem. Se trata de um ciclo mecânico que gera ações repetitivas, né? Elas vão ocorrendo várias e várias vezes e a peça vai se desgastando ao longo do tempo. E isso permite uma evolução da fissura até o ponto em que ela se torne uma ruptura. Então, por exemplo, nessa imagem aqui, em algum momento, aquela região ali ainda não estava rompida, mas esses ciclos mecânicos foram se repetindo até o ponto em que houve a ruptura, o desgaste total do material e a ruptura, né, da ligação. Também temos aqui como citar os mecanismos de deterioração biológicos. Basicamente,
Eles dificilmente ocorrem nos elementos de aço, pois não é comum a existência de micro-organismos que se alimentam de metais, mas quando acontecem, são conhecidos como a biocorrosão ou corrosão microbiológica. Mas quais seriam suas principais características? De forma rápida e sucinta, basicamente, a corrosão biológica ou biocorrosão ocorre devido à atividade metabólica de fungos, algas ou bactérias, e são muito mais frequentes em estruturas submersas ou na interface entre o metal e a água. Seguindo a linha dos mecanismos de deterioração, apresentamos agora os mecânicos. São mecanismos desenvolvidos externamente ao material, ou seja, eles surgem de uma ação externa à estrutura. Podem estar presentes com sobrecargas, incêndios ou de forma congênita. Sobrecargas seriam carregamentos excessivos não previstos, né? E devido às alterações de uso da edificação, se eu construo uma cobertura metálica que inicialmente seria somente uma cobertura e depois eu quero transformá-la numa laje, entre aspas, e colocar outros carregamentos lá em cima que não sejam pessoas para manutenção, obviamente, no caso desse ginásio aqui que podemos ver, ela vai vir a cair, né? A ruptura dessas peças, elas ocorrem de forma gradual antes do colapso, né? Aquele famoso estado limite. Então, assim, no caso do aço, ele vai avisando, ele vai tendo aquele escoamento, vai fazendo barulho, né? E apresenta deformações inicialmente não perceptíveis, né? Mas até chegar a um ponto em que elas serão totalmente perceptíveis e avisam seu esgotamento, né? Como eu falei, chega ao ponto da ruptura e, consequentemente, da queda, né? Também temos os casos de incêndios. Como já foi dito anteriormente, a questão de variações térmicas, o aço exposto a altíssimas temperaturas, ele vai deformar. Interessante também aqui, né? A 14323 de 2013, uma NBR nacional, ela traz para casos onde você projete locais, projete estruturas metálicas que não incluam materiais que têm proteção contra incêndio, sejam argamassas projetadas ou gesso acartonado, por exemplo. Essa norma ela permite que o dimensionamento dessa estrutura metálica ele seja feito numa condição de exposição distinta, né? Obviamente. E aí existem ensaios e métodos analíticos de cálculo que podem ser inclusos para que se reduza o risco de grandes deformações em caso de incêndio. Achei um ponto interessante que quis trazer. Mas além disso, fica a pergunta aqui, né? Falamos sobre sobrecargas e sobre incêndios. E o que seria um mecanismo congênito, afinal de contas? Bom, um mecanismo congênito basicamente se trata de um fenômeno com origem no projeto estrutural e é resultado de falhas evidenciadas na montagem, na execução de ligações entre perfis ou até mesmo ao longo da vida útil do sistema estrutural, com deformações e degradações precoces em seus elementos constituintes, ou seja, a vida útil do projeto não foi respeitada. E assim, quais os motivos ou quais são esses fenômenos que geram essa reação congênita, né? Temos aqui as falhas na concepção estrutural, falhas no detalhamento de projeto, na interoperabilidade projetual, ou seja, o trabalho de diferentes softs que podem contribuir para a melhor execução, para o melhor entendimento do resultado final do projeto. Falhas nos detalhes construtivos, no gabarito da furação e no recorte dos perfis ou na montagem, ou seja, tanto na parte preliminar como na parte de entrega e execução, nós temos diferentes aspectos que causam mecanismos congênitos. Prosseguindo com o nosso tema, adentramos na etapa de diagnósticos. Nela, nós temos os métodos não destrutivos e semidestrutivos. Iniciando pelos não destrutivos, destacam-se 5 tipos principais que são os mais utilizados: ensaio visual, de líquido penetrante, eletromagnético, ultrassom e película de tinta. Falando primeiramente sobre a inspeção visual, como o próprio nome já diz, né? Seja com ou sem o auxílio de equipamentos, é feita uma observação detalhada em regiões de difícil acesso ou até mesmo inacessíveis e em pontos distantes ou muito altos. Essa inspeção objetiva determinar qual seria o tipo de ensaio mais adequado para o prosseguimento da solução do problema. Claro que a depender da experiência de quem está analisando, talvez seja possível determinar o ensaio necessário sem fazer uma investigação tão profunda. E quais normativas regem o procedimento de inspeção visual? No nosso caso, seria a NBR-NM 315 de 2007. No caso do ensaio do líquido penetrante, utilizando-se de um pincel ou uma pistola, o produto é aplicado na superfície da amostra e penetra aberturas finas, a fim de detectar descontinuidades, ou seja, erros existentes na execução dos perfis metálicos. Claro que, a depender da situação, você também pode pegar uma peça e imergi-la, submergi-la, em um tanque com este mesmo líquido. A normativa que o rege é a NBR-NM 334 de 2012, líquidos penetrantes, detecção de descontinuidades. Nela, nós podemos notar a presença de 2 tipos de líquidos mais utilizados, que seriam o fluorescente, que possui normalmente uma cor ali verde amarelada e só é visualizado com a incidência de uma luz ultravioleta,
E também temos o visível, que é o que está na imagem ao lado, que tem essa cor aí, uma mistura de vermelho com magenta, e é mais fácil de ser visto, né? Não precisa de nenhuma outra coisa para ser notado. E já é capaz de detectar nessas aberturas as descontinuidades. Na sequência, nós temos a inspeção eletromagnética. Muito utilizada em pontes estaiadas, esse tipo de ensaio é realizado por meio da passagem de um equipamento com ímãs permanentes e sensores que é capaz de magnetizar esses cabos e registrar as distorções no fluxo magnético, com o objetivo de encontrar falhas localizadas, sejam fios rompidos, trincas ou pits de corrosão. No caso dela, nós temos uma ASTM, que é a E1571 de 93, e ela estabelece o procedimento padrão para um exame eletromagnético. Já no ensaio de ultrassom, são utilizados equipamentos de ultrassom industrial, como o E-scan, e transdutores ultrassônicos com diferentes ângulos e frequências para determinar a propagação de ondas longitudinais na peça. Esse pulso detecta falhas internas do elemento estrutural. No caso desse ensaio, nós temos muitas normativas que estabelecem diferentes aspectos da execução. Temos a 335, que é para terminologia, 336, ultrassom em solda. Temos também a 6002, detecção em chapas metálicas, 8862, inspeção ultrassônica de soldas. Também temos para medição de espessura, verificação de instrumentos e o uso de técnicas específicas para soldas também. Por último, nos ensaios não destrutivos, temos a espessura da película de tinta. Esse é um pouco menos utilizado e possui um viés mais preventivo do que corretivo, pois basicamente seria a conferência do material já aplicado, a fim de contribuir para a aceitabilidade ou não desse produto finalizado. E ele se baseia no atendimento ao projeto, ou seja, nas especificações estabelecidas pelo projetista. A aferição dessa espessura é feita com o uso de um medidor de espessura, como o MT-180, que é o que está na imagem. No caso dela, a NBR para se basear seria a 10443, tintas e vernizes de determinação de película seca. Agora, adentrando aos ensaios semidestrutivos, nós temos dois em destaque, que seriam o espectro de massa e a resistência mecânica. Gostaríamos de destacar aqui também que, quando bem executados, esses ensaios semidestrutivos são mais confiáveis que os métodos não destrutivos, pois ocorre a extração de uma amostra real do elemento anômalo, né? E, além disso, a análise em laboratório desse XCP possibilita informações mais precisas acerca das características e das propriedades dessa inconsistência e do próprio material. A principal ressalva, ou melhor, o principal cuidado está na retirada dessa amostra, pois, como sabemos, esses ensaios são realizados em estruturas já executadas, ou seja, precisamos de muito cuidado na extração, a fim de preservar a integridade da estrutura já existente e não ocasionar, claro, um colapso maior ou um prejuízo maior. Sobre o espectro de massa, temos o seguinte: através da identificação das moléculas existentes no ácido de um perfil, é possível encontrar manifestações patológicas. Essas informações sobre a composição elementar, quantitativa e estrutural daquele elemento, da amostra no caso, vêm com o uso de um feixe de íons e elétrons nessa máquina aí ao lado. Sobre normativas, não existe uma única que contemple o ensaio, mas sim uma combinação de normas de amostragem, certificação de laboratórios e testes estruturais, para garantir a integridade e a validade desse processo. E aqui podemos citar a ISO/IEC 17025 e a ISO 6892. Já na resistência mecânica, temos aqui um ensaio no qual é extraído um testemunho, também como já foi dito anteriormente, né? E ao se constatar algum mecanismo de corrosão que promova a redução da sua seção transversal, suas propriedades se determinam por deformação até fratura. Nesse ensaio, nós temos a ISO 6892 de 2024, materiais metálicos, ensaios de tração. E por último, nessa parte exposta do assunto, nós temos a etapa de intervenções. No nosso caso, como foram apresentadas situações distintas, vamos exemplificar aqui diferentes métodos para cada tipo delas. No caso da corrosão biológica, nós temos algumas formas de resolver essas situações, né? Temos a aplicação de revestimentos, que para esse tipo de situação pode ser tipo metálico, não metálico inorgânico e não metálico orgânico, pois ele cria uma barreira superficial ali que protege a estrutura, né? Protege o elemento estrutural e, claro, obviamente, é passiva de manutenção. Temos a proteção catódica, que é feita principalmente pela proteção galvânica, né? Usando o metal de sacrifício, o famoso metal de sacrifício, como por exemplo um zinco, alumínio, um magnésio, e ele corrói no lugar da estrutura, né? Temos o uso de biocidas, que podem ser oxidantes, não oxidantes e naturais. E no caso das limpezas mecânica e química, nós temos para a mecânica a utilização de equipamentos, como jatos de alta pressão, lixamento ou escovas de aço, e para a química a utilização de compostos, que seriam ácidos que conseguem dissolver e remover aquelas crostas de corrosão, né? Que seria também o que chamamos de decapagem do metal.
Para a corrosão química, também temos a aplicação de revestimentos, só que no caso dela, utiliza-se a pintura para criar uma barreira de proteção, assim como na corrosão biológica, porém com a utilização de primers, acabamentos alquídicos ou até com poliuretano e também a tinta epóxi. Já sobre a galvanização a quente, nós podemos citar que é um processo de imersão, né, em zinco fundido a cerca de 450, 460 graus Celsius, e cria uma camada protetora também de zinco-ferro, né, naquela peça. E aqui também temos a orientação de substituição desses elementos anômalos, que seriam as peças ou ligações com problemas. Temos a soldagem, parafusamento ou colagem de chapas ou cantoneiras e a adição de pilares no sistema. Para esses casos, onde temos elementos estruturais em que se constatam níveis de deterioração muito elevados, realmente deve ser proposta a sua substituição, né? Até porque deseja-se atingir um desempenho estrutural mínimo, né? Contudo, essa substituição ela deve seguir uma sequência bem estabelecida e tecnicamente fundamentada, porque caso contrário, existe um risco grande de colapso da edificação e assim você pode desencadear um prejuízo muito maior. A seguir, meu parceiro Leonardo vai prosseguir aí com dois exemplos que nós listamos de formas nas quais você pode fazer um checklist de estruturas metálicas e apontar diferentes tipos de patologias, e também vamos fazer a proposição de possíveis soluções que podem ser adotadas nesses casos. Muito obrigado a todos e fique com a segunda parte. Bom, pessoal, eu me chamo Leonardo e vou estar dando continuidade à apresentação sobre a temática de patologia das estruturas metálicas. Eu vou estar apresentando a seguir para vocês dois checklists que foram oriundos de duas inspeções em estruturas metálicas que foi realizada por nós. O checklist 01 ele foi realizado durante a inspeção à Diretoria Acadêmica da Indústria, que fica situada no IFRN Campus Natal Central. A edificação vistoriada ela tem uma idade de 4 anos e o sistema vistoriado trata-se da cobertura, tendo como subsistema treliças. O problema que identificamos foi a oxidação das bases de fixação das treliças. E a causa listada por nós para esse problema encontrado foi a exposição à água e à umidade. O local onde esta patologia está localizada é o acesso superior, que fica em frente ao auditório da DIACIM. Com relação ao desempenho dessa estrutura, classificamos como insatisfatório, pois pode diminuir a resistência dos elementos estruturais e ainda assim traz riscos à segurança dos transeuntes que passam por esse local. Em relação à exposição ambiental que essa estrutura está exposta, classificamos como alta, pois a incidência de chuva, umidade e uma atmosfera agressiva, pois além de estar localizada em um ambiente urbano, também está próximo à região litorânea. E grau de urgência, nós classificamos como prioridade 1, justamente por ocorrer esse risco de a segurança de quem frequenta o local. As fotos que comprovam essas patologias estarão no próximo slide. E uma observação importante é que foi verificada a presença de uma fresta entre a cobertura e a parede, o que permite a incidência direta de chuva na base de fixação da treliça. Ou seja, isso pode estar agindo como um potencializador do processo de oxidação e corrosão dessa chapa de fixação. Classificamos como erro de execução e as possíveis soluções para solução dessa patologia nós listamos como ser instalado um rufo metálico na junção da parede com a cobertura, justamente para acabar com essa fresta existente e impedir assim que a água incida diretamente nessa chapa e potencialize o processo de corrosão dessa estrutura. Após realizar essa instalação do rufus, pode ser realizado o lixamento dessa superfície que já está afetada, seguido da aplicação de um anticorrosivo e uma pintura com esmalte sintético para acabamento. É importante frisar que todos esses procedimentos para solução dessa patologia devem seguir as recomendações dos fabricantes, bem como todas as normas técnicas
vigentes em relação a essa temática. A seguir, nós temos as fotos, checklist 1, onde é possível verificar uma mancha em tonalidade escura, que indica a presença de umidade e coloração característica na estrutura metálica da corrosão, com um tom alaranjado. Tanto na foto 01 como na foto 02. É possível verificar essa presença e, além disso, como foi relatado, a questão da fresta existente entre a parede e a cobertura metálica, que permite a incidência direta da chuva na base de fixação. Dando continuidade, nós temos o checklist 02. Esse foi realizado numa quadra poliesportiva, professora Constança Santos. Fica localizado na rua Vivaldo Cavalcante, 4483, no bairro Nossa Senhora da Apresentação, aqui em Natal. Essa edificação ela tem uma idade de 7 anos. O sistema também é cobertura, como no checklist 01. Subsistema, terças e telhas. Problema que identificamos. Primeiramente, o posicionamento incorreto das terças, que estão apoiadas no meio do banzo e não nos nós, como deveria ser. E a oxidação severa das telhas, conforme será observado nas imagens anexas do próximo slide. E como causa do problema, nós listamos um erro da instalação das terças no momento da execução da cobertura, em que essas foram instaladas no meio do banzo e não apoiado nos nós, como as boas práticas de engenharia recomendam. E em relação às telhas, a falta de manutenção preventiva e periódica, que ocasionaram a deteriorização do telhado. O local, as terças e telhas da cobertura. E em relação ao desempenho dessa estrutura, nós classificamos como insatisfatória, pois ela causa sobrecarga nos elementos estruturais da cobertura e, além disso, traz riscos à segurança daqueles que frequentam o ambiente. Em relação à exposição ambiental, também é uma exposição alta, pois está diretamente na questão da incidência de sol, vento e chuva. Além disso, o ambiente agressivo urbano, que acaba como fortalecendo esse processo de oxidação. Grau de prioridade, também classificamos como 1, pois caso não haja a manutenção e correção adequada, isso pode causar um acidente àqueles que frequentam a edificação. E em relação à observação, verificou-se indícios de abandono do local, caracterizado pela presença de oxidação severa, principalmente nas telhas de cobertura. Então, nós classificamos também esses erros que ocasionaram essa patologia como erro de execução durante a instalação da cobertura, e as possíveis soluções que apontamos seria a retirada das telhas oxidadas, a retirada das terças, realizar o lixamento dessas terças e verificar se houve perca de seção do elemento. Em caso afirmativo, realizar a substituição dessa terça. E caso seja possível reaproveitar essas terças antigas, realizar a aplicação de antioxidante e uma pintura de esmalte sintético de acabamento em todas as terças da estrutura. Seguida a instalação das terças, dessa vez nos locais corretos, apoiados sobre os nós das treliças, e a instalação das novas telhas da cobertura. Como frisado no primeiro checklist, é de extrema importância que a execução siga todas as recomendações dos fabricantes, bem como todas as normas técnicas vigentes pertinentes a essa temática. Aqui nós temos os registros fotográficos que demonstram as patologias identificadas. Nessa primeira foto 01, nós temos que as treliças estão apoiadas no meio dos banzos e não nos nós, como deveria ser. E aqui nós notamos a presença da oxidação severa nas telhas, o que justifica a possível solução apontada como a total substituição. Haja visto que, considerado a alta deterioração do elemento, não seria possível recuperar, sendo mais viável tecnicamente e economicamente a substituição dessas telhas. Então era isso, pessoal, que a gente tinha para apresentar para vocês. Aqui está listada como referência bibliográfica
o livro que serviu de base para montarmos essa nossa apresentação. Então, nós só temos a agradecer pela atenção e até a próxima.